Olá, seja bem-vinda ao Universo Mãe. Aqui neste canal eu ajudo mães de primeira viagem a cuidar do bebê da gestação até o primeiro ano de vida. Eu sou a doutora Mirela Barreto, pediatra, e agora, nesta aula, nós vamos falar de um assunto super importante para aquela mãe que se sente medo e se sente também com insegurança. Medo na maternidade. Como superar e se sentir segura? Esta aula é para aquelas mães que sentem medo durante a gestação, que sentem medo só de pensar em engravidar. É para aquelas mães que têm medo de chegar ao trabalho de parto, para aquelas mães que têm medo e não sabem como cuidar dos seus bebês, não sabem como vai dar banho, não sabem como vai cuidar do ouvido. Esta aula é para aquela mãe que sente medo total só de falar que está grávida. Sim, esta aula é para esta mãe. Esta aula não é para aquela mãe que já se sente segura, que já sabe o que fazer, que nada impede ela chegar ao parto normal, que ela já sabe cuidar do bebê, que ela já tem totalmente segurança sobre esse assunto. Esta mãe que já é segura, ela vai acabar perdendo o seu tempo em assistir esta aula. Como nosso assunto é super importante, medo da maternidade, como superar e totalmente se sentir segura, eu preciso falar de algumas coisas antes, para que nós possamos alinhar como que você vai chegar neste ponto de se sentir segura e sem medo. Bom, a culpabilidade materna, ela atinge muitas mulheres ao longo dos anos. É como se tivesse algo na humanidade, essa questão de maternar e já maternar com culpa. Eu sempre digo que aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso, a gente já traz com essa frase algo sofrido, algo de culpabilidade. Por muitos anos, a maternidade era algo divino. Imagina quando não acontecia o que hoje acontece, a assistência da mulher no pré-natal, a assistência da mulher no parto, aconteciam muitas perdas maternas, muitas perdas fetais. Mas a partir do século 17 é que iniciou-se este cuidado para com a mulher, este cuidado para a mulher, a mãe gestante, na hora do parto, no cuidado materno, diminuindo em muito a redução da mortalidade materna e infantil. Agora sim, eu concordo que na primeira gravidez você não sabe de nada, tá tudo mudando, tudo no início. Como não sentir medo? Claro, mudança corporal. O seu corpo vai se transformando ao longo dos 9 meses. Primeiro trimestre, segundo trimestre, a barriga está maior, os seios crescem mais, você se sente mais pesada. Mudança corporal. Mudança hormonal. Os hormônios, a progesterona triplica, em comparação com estrogênio, sua quantidade a ser produzida é muito maior. Com isso, aumenta a labilidade emocional, então a mãe fica com o seu emocional muito mais abalado com relação ao início da gravidez. Além disso, há uma mudança de papéis nesta gestação. O que acontece? Antes eu era só filha, de repente eu passo a ser, além de filha, esposa e mãe. Eu passo a exercer o meu papel de mãe. Como eu vou ser neste meu papel? Como era eu enquanto filha? Como era minha mãe para comigo enquanto filha? Será que eu vou ser igual a minha mãe? Será que eu vou ser diferente? Olha a quantidade de coisas que passa pela cabeça dessa gestante. A gestante, quando ela está grávida, ela, isso eu não vou fazer igual meu parente, igual fulano, igual cicrano. Ela quer fazer diferente, ela quer algo novo. E aí? Tudo isso gera incertezas, medos. Por quê? Porque já gera a insegurança, já gera a comparação de como vai ser, uma expectativa de como será esta gestação. Mas por que que a gente se sente tanto assim, né? Tem uma pergunta que eu acho legal, que ela diz assim: por quais motivos a mulher achou que pudesse gestar, que deu aquela vontade de engravidar? Bom, geralmente, quando a gente está com alguém, você namora, você casa, a maioria dos casos acontece aquela sensação de, após um relacionamento, de crescer a família, de honrar a família do que a gente veio, né? Então vamos multiplicar, crescei-vos e multiplicar. Dá aquela sensação gigantesca da mulher ser mãe, da mulher gestar. Muitas mulheres relatam assim que tem aquela vontade de engravidar. Então é como se fosse para selar o amor, selar o relacionamento, crescer a família. Então, para isso que a gente pensa em gestar, no desejo consciente e inconsciente
de aumentar a família. É como se estivéssemos honrando a família que viemos, honrando os nossos pais, crescer e multiplicarmos. E inconscientemente a gente já tem isso no nosso processo de crescer, do ciclo da vida, né? Nascer, crescer, virar jovem, adolescente, adulto, e neste processo do adulto da mulher, poder gestar. E por quê? Quais razões? Por quais razões eu vou ter medo? Que frases na minha cabeça eu penso o tempo todo que vai gerar, que vai aumentar o meu medo ou a minha insegurança? Algumas frases que as mães trazem sempre assim: será que eu vou ser uma boa mãe? Bom, isso é difícil saber, mas eu acredito muito que cada filho tem a mãe que precisa ter. Sim, você só vai ser boa mãe no exercício de ser mãe. Eu vou usar uma metáfora de quando a gente está aprendendo a dirigir. Será que eu vou ser uma boa motorista? Bom, eu vou ser uma boa motorista. Para ser uma boa motorista, eu preciso do quê? Eu preciso entrar na autoescola, eu preciso ler sobre as regras de trânsito, eu preciso realizar aulas práticas de como vai ser o meu dirigir, certo? Eu preciso passar por uma prova. Então aí eu preciso depois andar de carro várias vezes, eu preciso exercitar esta competência para sim eu poder dizer se eu sou ou não sou uma boa motorista, não é mesmo? E com a mãe é a mesma coisa. Será que eu vou ser uma boa mãe? Com exercício diário, da compreensão, do acalentar, do cuidado, do toque, do amor, de olhar. O exercício diário é que vai fazer você ser uma mãe boa, uma mãe excelente. Não tem assim, pá, vou nascer mãe agora. Ninguém nasce mãe. A gente nasce bebê, filho. A gente cresce e a gente cresce vendo o exemplo de mãe que a gente tem. Então, nós consequentemente vamos exercer este exemplo de mãe que nós temos para com o nosso filho. No inconsciente vamos exercer, mas se tem alguma desavença, alguma coisa com a mãe, nós vamos buscar conscientemente exercer uma mãe diferente daquela que nós entendemos e que conhecemos. Então, não existe mãe que nasce pronta. A mãe é uma boa mãe ou uma péssima mãe, conforme o exercício de mãe que ela faz. A gente sempre escuta dizer assim: ah, fulano é uma mãe chata. Por quê? Porque às vezes ela coloca regras para os seus filhos. E esta, provavelmente, eu acredito ser uma boa mãe. Porque a mãe boa não é aquela que dá tudo para o seu filho o tempo todo. Ela precisa avaliar o que é bom, o que é ruim. Porque se der tudo o que a criança pede, provavelmente ela vai fazer com que essa criança não exerça as suas frustrações, não treine quando é negada. Então essa mãe, ela precisa sim exercitar no dia a dia. É assim que vamos ser uma boa mãe. Um medo que a gestante traz dentro de si, além do medo de ser boa mãe, né? Mas nessa fase ela usa muito essa questão do cuidar. O outro medo que ela traz é: será que o meu bebê está sendo bem informado dentro de mim? Este é um outro medo da gestante. Por quê? Eu não sei o que está se formando ali, eu não vejo, eu não sinto. Como que eu vou controlar isso, certo? Então, esse é o medo que muitas gestantes trazem. E esse medo, com exames laboratoriais, exames de imagem, a gente vai ter condições de saber como este feto está sendo bem formado. Mas e o que eu posso fazer antes para reduzir um pouco este medo? Eu posso cuidar da minha alimentação, da minha atividade física, alimentação principalmente. Antes até de engravidar, seria interessante que toda mulher pudesse fazer a sua desintoxicação, a sua desparasitação, né? Se tivesse condições. Mas a maioria passa a cuidar do corpo somente no momento em que dá lá o exame dá positivo para a gravidez. Aí só nesse momento é que a mãe começa a cuidar do seu corpo. Um outro medo que a gestante traz é: como que eu vou ficar depois do parto, né? Como que vai ser essa mudança do meu corpo? Então eu tenho uma insegurança de como eu vou ficar, há um medo de achar que vai ficar igual quando se está grávida, né? Com a barriga grande
ou alguma coisa sentido, há um medo muito grande de não voltar ao corpo, medo das doenças durante a gravidez, medo da diabetes, medo da hipertensão, medo da obesidade, tem mães até medo da desnutrição. E também tem mães que possuem doenças já pré-existentes à gravidez. Então, o medo de como essa doença vai se manifestar durante a gestação, se ela vai se manter controlada, são alguns dos medos que as gestantes trazem nesse mundo da maternidade, né? Um outro medo é quanto ao trabalho de parto, né? Será que eu vou dar conta do trabalho de parto? Qual é o tipo de trabalho de parto que eu vou dar conta? Eu vou dar conta do parto normal? Eu vou conseguir aguentar as contrações, a dor das contrações, né? Toda essa mudança que a gestação traz para o meu corpo, eu vou conseguir aceitar estas mudanças? Então, estes processos é que vão causando medo a cada dia ali na gestação, esses pensamentos, né? Pensamento da doença, pensamento da mudança do corpo, pensamento se o bebê está sendo bem formado, pensamento se meus exames estão bem, pensamento se eu vou conseguir ser uma boa mãe. Então são pensamentos, se você prestar atenção, são pensamentos com um pontinho assim de negatividade que podem gerar essa insegurança e esse medo, então, na maternidade, não é mesmo? A gente sabe que algumas mudanças acontecem durante a gravidez. Quais mudanças vão favorecer esta formação, esta gestação, essas mudanças no meu corpo? O que acontece que vai fazer com que eu me sinta mais insegura e com medo? Os hormônios, como eu falei anteriormente, estrogênio e progesterona, eles se alteram. Na gravidez, a placenta, ela assume um papel. Ela começa a produzir o hormônio da gravidez, aumenta o nível de progesterona num nível elevado, fazendo com que há um cansaço e um sono dessa grávida. Há um cansaço, um sono e também a labilidade da emoção. Bom, se eu estou cansada, se eu estou com sono, automaticamente eu não consigo fazer as minhas atividades que eu fazia antes. Isso já começa a gerar medo e insegurança porque eu vou achar que eu não vou dar conta de cuidar do meu bebê. É isso que vai acontecer. Então, esses níveis elevados causam uma sonolência muito intensa. Por isso é importante, com relação a essa sonolência, a gente falou de direção, né? Usando a metáfora, eu lembrei aqui, quando se está grávida, é bem atenta, quando você vai dirigir, esteja bem atenta, bem acordada, porque realmente na gravidez o sono da grávida é muito intenso por conta dessa presença do hormônio progesterona. A ansiedade aumenta com relação à gestação, porque o meu corpo está mudando. Como que vai ser essa mudança? Será que eu vou ganhar um peso em excesso? Será que eu vou conseguir controlar aqueles 12 quilos que eu preciso alcançar? Aonde é que está o maior medo? Bom, eu preciso focar. Focar, esse medo está onde? Está no parto? Ah, é o parto que eu tenho medo? Qual tipo de parto que eu preciso alcançar? Qual é o parto mais seguro para mim e para o meu bebê? Né? Será, eu tenho medo do parto. O meu médico falou, está tudo tranquilo, não tenho medo do parto, mas o medo do cuidado do bebê. Quando eu estou com ele dentro de casa, sozinha, será que eu vou dar conta de dar banho? Será que eu vou dar conta de colocar para dormir? Será que eu vou dar conta de amamentar? E se eu tiver fissura, rachadura, dor no peito? O que fazer? Como eu vou suportar tudo isso, toda essa dor? Eu vou estar sozinha ou vou estar com alguma rede de apoio? Então, assim, o medo, aonde que está o seu medo, é importante saber para que nós possamos trabalhar este ponto que você está. Porque pode ser que não esteja esse medo em todos os pontos que envolvem uma gravidez, mas em apenas um. Mas esse um é que talvez vá te bloquear para que você flua para os outros pontos que envolvem o cuidado do primeiro ano de vida, que envolve o cuidado do bebê durante a gestação. Um ponto importante que eu preciso colocar aqui é que nenhum bebê, nenhuma criança, quando nasce, é a extensão da mãe. É aquela, tem mãe que o bebê nasce e ela acha ainda que está grávida. O bebê está ali fora dela, já não está mais ali no processo com ela.
mas ela se sente como se o bebê fosse uma parte ainda de si, fosse extensão sua. Isso pode gerar sintomas de depressão, isso pode gerar medo do cuidado, porque não está ali agora. Como é que eu cuido de algo que está fora de mim? Se eu só visualizo algo como se fosse dentro de mim internamente. Então esse é um dos medos que a mãe enfrenta, insegurança, é essa gestação que ela sente que parece que ainda não terminou, que ela sente como se o bebê fosse extensão sua, ela projeta nele várias coisas e aí nada acontece como ela gostaria. Isso gera frustração, medo e insegurança. Uma coisa assim importante que eu posso, antes de falar sobre como tirar medo e insegurança nessa aula, eu preciso colocar esses pontos para você tentar identificar aonde é que está o seu medo, onde que está a sua insegurança. Bom, quero trazer para você aqui uma pergunta importante que diz assim: o que significa para você ser mãe nesse processo? O que é ser mãe? Porque isso vai ajudar muito a reduzir o seu processo de insegurança e medo. Porque ser mãe é apenas cuidar. Ser mãe é engravidar. Pronto, engravidei, já alcancei a minha meta de ser mãe, isso já basta. Ou saber, às vezes a mãe tem dúvida, né? Será que ela vai saber ensinar direitinho o seu bebê? O que é ser mãe? Ser mãe é dar amor, ser mãe é ficar brava de vez em quando, ser mãe é apenas só ali dar de mamar e o outro que dá banho, ser mãe é esquecer da vida e só cuidar do filho. O que é ser mãe para você? Ser mãe é ter um vínculo imenso, um vínculo que não acaba mais. Ser mãe é ser mãe até uma certa fase da vida e depois você segue teu caminho. O que é ser mãe para você? Então, se você tem muito bem identificado em você o que é ser mãe, a gente consegue reduzir o seu medo e a sua insegurança. Porque quando você cria uma expectativa muito gigantesca em ser mãe, achar que você já está pronta, achar que ser mãe é você querer fazer tudo, isso pode dar alguns bloqueios no decorrer da vida e do cuidado com o bebê. É necessário que você tenha essa mentalidade de que ser mãe é um processo de aprendizado de amor contínuo, diário, diuturnamente. Um aprendizado que vai acontecer de compreensão, amor entre você e o bebê. Porque vocês neste momento são dois seres que estão se conhecendo, estão se adaptando desde intraútero. Não pense você que é só depois que o bebê nasce. Este processo de adaptação, ele vai de intraútero até o resto da vida. Então, este processo de conexão, de cuidado, de atenção, é isso que ser mãe. Eu vou falar para você que não há mãe perfeita. Por quê? Se fôssemos perfeitos, nem nesta terra estaríamos, não é mesmo? Nós estamos em profundo aprendizado diário. E ser mãe é este processo de aprender a amar, se dedicar, às vezes ficar com raiva, né? Em alguma situação, mãe também tem raiva. Isso é comum, é normal e você não precisa ter culpa por isso. Não precisa se sentir culpada por algo que você não fez. Por alguma razão você não fez. O que não pode é ficar caindo no mesmo erro o tempo todo. É necessário conhecimento, autoconhecimento, busca de melhorias para esse relacionamento ser mais forte. Ainda, para adquirir a segurança neste processo de maternar, eu convido você a preencher uma mandala. Eu chamei de mandala da maternidade segura. Essa mandala da maternidade segura é uma roda onde você vai visualizar todas as etapas que você precisa fazer durante a gravidez na maternidade. E se ela estiver preenchida de uma maneira ampla em todos os pontos, você vai perceber que ela é como se fosse uma roda que girasse. E se essa roda girasse e fluísse adequadamente, você com certeza você não vai ter medo e insegurança. Ah, Mirella, eu preciso melhorar o ponto do cuidado do recém-nascido.
Ah, então pronto. Então vamos ver qual é o ponto que você precisa avaliar no cuidado do recém-nascido. A hora que eu souber cuidar do recém-nascido, eu não vou ter mais vida em segurança. Porque eu acredito aqui que quando você tem conhecimento associado ao amor, você dificilmente vai ter o medo e insegurança. E quando você tem, ele vai ser muito reduzido. Você consegue, com certeza, diminuir isso com mais conhecimento, com atividade, com ação nesse processo. Então, olha só, eu vou colocar essa mandala para você depois aí nos comentários, na descrição do vídeo. A gente vai colocar um PDF, tá? E aí você vai preenchendo cada etapa dessa mandala, né? Por exemplo, a alimentação da gravidez. Como é que está a sua alimentação? Você começou sua gravidez com uma alimentação ruim, à base de industrializados, ou você já está fazendo uma alimentação mais adequada, ou já está fazendo suplementação? Você vai pontuar de 0 a 10. Na sua saúde física atual, no início dessa gravidez, como está? Você tem doença pré-existente? Você está acima do peso? Você está abaixo do peso? Está com desnutrição? Então, você vai pontuar de 0 a 10 como é que você classifica a sua saúde hoje. Os seus controles laboratoriais. Eu sei de gestante que nem começou a fazer o pré-natal ainda. Tem mães que demoram, ou vai, faz a consulta, coleta o exame, demoram para realizar os exames laboratoriais. Lembrando que é necessário, alguns exames são demorados, algumas sorologias são demoradas. Então, o quanto de 0 a 10 os seus exames laboratoriais estão em dia para a sua maternidade, para a sua gestação. Bom, um quarto item com relação a essa mandala é sobre o conhecimento do parto. Nós temos vários tipos de parto e, claro, a maioria das mães querem o parto normal, mas o quanto de conhecimento você tem sobre o parto normal? Você sabe como é que é o processo, quando é que ele inicia, como que o bebê se comporta neste parto normal? Você tem essa noção? Então, a partir do momento, você vai pontuar. Qual o seu conhecimento sobre o parto? É 0. Mirella, eu não conheço nada. Eu conheço um pouco. Então, assim, vocês vão imprimir uma mandala, mais ou menos dessa maneira, e aí você vai colocando aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar. De 0 a 10, você vai pontuando, porque a gente vai ver se essa roda ela vai girar. Este é o objetivo maior, certo? Bom, depois então que a gente falou, né, sobre como é que está a sua alimentação. Sua alimentação na gestação, sobre os cuidados com o recém-nascido, né? A gente falou sobre a sua saúde física atual, então vamos lá, voltando, né? Sua alimentação na gravidez, se está adequada ou se não está adequada. Não está adequada. É necessário, em alguns casos, procurar uma boa nutricionista, juntamente com o ginecologista. Eu sempre digo que o importante é comer alimentos não industrializados. Aquela história, quanto menos a gente abrir, melhor, mais alimentos saudáveis a gente vai estar consumindo. Com relação à saúde física atual, se você está obesa, se você está acima do peso, se você está desnutrida, abaixo do peso, se tem alguma doença pré-existente, é importante que essa doença esteja bem controlada, como por exemplo diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, são doenças que descontrolam durante a gravidez. Nós falamos sobre os controles laboratoriais, a importância de saber sobre os exames glicemia, ferritina, ferro sérico, a vitamina D, o hemograma, exame de urina, sorologias, é importante saber as toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, as toches, como a gente chama. Então, você vai colocar lá de 1 a 10, se você tem esse conhecimento. Conhecimento sobre o parto, como nós comentamos aqui, sobre o parto normal, parto cesárea, então você vai colocar ali o que você sabe do parto normal. De 0 a 10 você pontua. Eu sei nada de parto. Pontua lá 1, 2. Eu sei um monte de coisa. Eu sei como é que faz a descida na hora do parto, como que é a expulsão do bebê na hora do parto, então você vai pontuar com uma pontuação maior. Como é que tá o seu mindset da mãe segura? Esse mindset, como é que tá essa sua positividade da mãe segura? Tá baixo, eu tô deprimida. Então você vai pontuar, colocar uma pontuação um pouco menor. Não, eu tô super confiante, eu não tenho medo, eu não tenho insegurança. Pronto, você pontua lá em 10. Outro ponto que a gente precisa ver é rede de apoio familiar.
Você já verificou se você tem uma rede de apoio ou você está sozinha nesse processo? Quando seu bebê nascer, quem é que vai cuidar dele? É só você e seu marido? Ele não precisa trabalhar ou ele trabalha? Você tem direito à licença maternidade? Como vai ser esses primeiros momentos, a chegada do bebê em casa? Como que vai ser esse processo tão importante? Se você tem uma rede de apoio familiar, você vai lá e pontua em 10, né? Pinta toda a mandala até 10. Se você não tem, aí você já pinta um pouco menor. Bom, você precisa também pintar um lugar que diz assim, como vou saber os cuidados do meu recém-nascido. Como é que eu cuido? Como é que eu dou banho? O que eu tenho que fazer? Será que eu fiz algum preparo antes? Eu não sei de nada. Bom, se você não sabe de nada, você vai pintar lá perto do 0. Se você tem algum conhecimento, você vai pintar perto do 10. Tá vendo que preenchendo essa mandala, você consegue visualizar quais são os seus pontos fracos nessa gestação? E quando você conhece quais são os seus pontos fracos, automaticamente você vai trabalhar mais esses pontos fracos. E quando a gente trabalha os nossos pontos fracos, nós fortalecemos os pontos fracos e aí tudo começa a rodar melhor nesta mandala que eu estou comentando aqui com você. Os cuidados sobre a amamentação. Eu nunca vi amamentar, eu nem sabia que precisava cuidar, eu não sei de nada. Então não sabe de nada, nota 0. Eu sei de alguma coisa, vai colocar uma nota maior, baseado naquilo que você sabe. Se você acha que você sabe tudo, não precisa de nenhum conhecimento, então tá bem. Vamos esperar o bebê nascer, vai estar tudo certo. Eu acho que eu preciso saber um pouco mais. Eu sempre acho que eu tenho que saber mais. Então eu vou atrás de conhecimento, eu vou atrás de estudos, eu vou atrás de conversar com outras pessoas, saber qual foi a experiência que elas tiveram neste processo, né? Realiza algum exercício na gravidez? Eu não realizava nada, eu era totalmente sedentária. E agora? Você está fazendo o quê? Alguma caminhada? Eu já praticava natação, agora eu continuo realizando natação. Ótimo. Eu praticava musculação e agora eu continuo a praticar musculação. Deve-se esperar, lembra os 3 meses, né? Aqueles 3 meses iniciais, depois você segue aí com a atividade física que você fazia. Se você não faz nada, então este é um ponto importante para visualizar aí na sua mandala da maternidade segura, não é mesmo? Bom, você participa de de um apoio social, grupos de Instagram de mães, ou você participa de grupos de WhatsApp, né? Às vezes tem muitos grupos de WhatsApp de mães, grupos de Facebook, algum grupo em que diz sobre maternidade, um grupo que poste coisas boas, notícias boas, né? Recentemente nós fizemos o lançamento aí do programa Passaporte Mãe, onde nós tínhamos ali o grupo do Telegram para que as mães pudessem compartilhar as suas dúvidas e assim a gente pudesse responder as dúvidas delas. Então, nesse tipo de grupo você participa. Então, este é mais um ponto para você colocar lá na sua mandala, para você ver em que ponto você está na sua maternidade com relação a este apoio social. Como é que está o seu autocuidado? Você tem realizado autocuidado? A sua hidratação, que tipo de creme você está usando? Você tem, assim, se conhecido? Como é que é o seu corpo? Você tem noção do seu corpo? Você tem ideia de por onde o bebê vai nascer? Você sabia que tem mães que não têm noção? Que eu vejo isso porque quando elas vão levar suas filhas para examinar, elas parecem que têm medo de falar sobre a parte genital das meninas. É como se fosse algo assim muito diferente. Muitas mulheres não se autoconhecem. Então vocês conhecem por onde o bebê vai nascer. Vocês têm esse autocuidado para com este órgão genital, por onde o bebê vai, aquele canal de parto, por onde aquilo vai dar a passagem para esta nova viagem, né, para esta vinda do bebê ao mundo. Então você vai pontuar de 1 a 10 o quanto você exercita este autocuidado. Chegamos aqui no 12º ponto de atenção desta mandala, que é o fortalecimento pélvico. Adianta fazer dieta, cuidar da alimentação, os exames laboratoriais, cuidar da mentalidade, cuidar de tudo se a mãe, ela não faz o fortalecimento do assoalho pélvico.
Você sabia que muitas mulheres, elas têm a bexiga solta e não é o parto normal que faz ter uma mulher com bexiga solta, e sim simplesmente o fato de estar grávida. Não é porque teve parto normal que vai ter bexiga solta e parto cesárea não vai ter. Não, não é nada sobre isso. É sobre a sustentabilidade do bebê com este assoalho pélvico, o quanto este assoalho está tão forte no ponto de acolher esse bebê. Ele não fica frágil. Então, este assoalho, essa musculatura pélvica, ela deve ser fortalecida durante a gestação. É de suma importância. Então, como eu coloquei, vários pontos aqui dessa mandala são necessários você preencher para poder reconhecer em que ponto dessa mandala você se encontra. Ah, Mirella, eu não sei nada sobre a amamentação. Aí você colocou uma pontuação mais baixa. Ah, eu não estudei sobre cuidados do bebê. Então você colocou uma pontuação baixa. Ah, eu nem fortaleci meu assoalho pélvico, eu nem sabia que precisava fazer isso. Você coloca uma pontuação baixa. Bom, com vários pontos, né, da pontuação baixa, isso porque eu nem comentei aqui. Agora, né, rapidamente sobre o mindset. Vamos supor que você tem 5 pontos aí que estão baixos. A sua mandala, o seu círculo não vai girar direito. E quando tem algo que está fora deste processo do girar de uma maneira contínua, isso vai te bloqueando, 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 porque você vai postergando as atividades a serem feitas. Bom, quando a gente posterga, a gente não faz, a gente começa a ficar com medo. Por quê? Porque o medo é medo do desconhecido. Eu vou lembrar aqui de um desenho animado da Disney que eu gosto muito, que eu assisto com as minhas filhas, é A Bela e a Fera. O que acontece com a Bela? A Bela fica naquele castelo gigantesco, sombrio, e ali as taças, as xícaras, né, dançam com ela, cuidam dela. Mas tem uma fera nesse castelo muito raivosa. E aqui que a Bela faz? A Bela usa da sua inteligência. Ela conhece aos poucos a fera. Ela começa a ler para a fera. Aos pouquinhos ela começa a cativar, ela começa a aprender quem é a fera. Ela acolhe aquela fera. E com isso, ela acaba se apaixonando depois pela fera. Não é mais ou menos assim essa história? E o que você quer dizer, Mirella, com a Bela e a Fera nessa história de medo da maternidade? Gente, vamos olhar para um seguinte ponto. Quando você tem um desconhecido e esse desconhecido te causa medo, enquanto você olhar para ele com eu não quero saber disso porque eu estou com medo, você virar os seus olhos, você der as costas para este medo, você vai continuar com medo. Você não vai olhar para aquilo que está causando o seu medo. Mas se a partir deste momento você começar, onde é que está o meu medo? O meu medo de ser uma boa mãe. Ah, então o que eu preciso fazer? Eu preciso partir para o autoconhecimento. Então, quando você iniciar o seu olhar para aquilo que você tem medo, quando você tangibiliza, isto é, quando você escreve, quando você anota aquilo que você tem medo, você passa a olhar para ele. E quando você reconhece o que você tem medo, você passa a trabalhar com ele. Você vai buscar ferramentas para que você possa superá-lo. Não é assim? A gente tem um problema dentro de casa, procura psicóloga para resolver o problema. O que a psicóloga vai fazer? Ela vai fazer você enxergar o problema de uma outra dinâmica. E aí você enxergando o problema de uma outra dinâmica, você consegue visualizar através de um macro. É isso que eu convido você para fazer aqui. Essa visão do macro da sua gestação. Com esta mandala, você vai ter condições de visualizar o macro da sua gestação. Visualizar quais são os seus pontos fracos e aonde você precisa melhorar. Aquele ponto fraco é aquele ponto fraco que vai fazer eu sentir um baita de um medo. A partir do momento que eu começo a olhar aquele ponto fraco, é a alimentação, é o peso, eu estou obesa, estou com medo do meu bebê nascer muito grande, estou com diabetes gestacional. Ora, então tudo isso me gera medo. O que eu tenho que fazer? Tomadas de ação. Procurar assistência médica, seguir as orientações e seguir literalmente as orientações.
A partir do momento que vai seguir as orientações, você vai aumentar a sua pontuação naquela parte da mandala em que sua pontuação foi baixa. Ora, quando essa pontuação ficar maior, esse fluxo, pensa numa roda, ela toda bonitinha. Imagina aqui, ó. Vamos imaginar aqui tudo 50%, por exemplo, né? Só 50%, a roda vai girar, né? Agora, se tem um ponto que distancia muito, ela não gira, porque não basta um ponto, não basta eu preparar meu mindset, fazer meditação, não adianta se todos os outros pontos eu não trabalhei, se eu não fui atrás de saber como cuida de um recém-nascido. Na primeira obstrução das aulas que ele tiver, vai dar aquele desespero. Você vai sair correndo, desembestado da sua casa para ir para um pronto-socorro. Mas se você tem conhecimento de como cuida, se você tem conhecimento sobre o seu corpo, o que pode acontecer com o seu corpo logo no nascimento, se você tem conhecimento que as dores debilitam qualquer ser humano, então, eu vou ter um parto normal, eu sei que vou ter aquela dor no parto normal. Nasceu, acabou. Prefiro ter parto cesariana por alguma razão, não foi indicação. Você sabe que você vai ter um pouquinho mais de dor por causa do processo de repouso da cesárea, você vai ter um repouso que é necessário para a sua recuperação. E todos esses processos, você tem que ter em mente que a dor vai debilitar e a dor vai deixar você mais emotiva e com isso vai te dar mais insegurança, porque você queria estar lá todo vapor cuidando, mas não é você que vai estar cuidando. Então, quando você preenche isso, você vai saber qual é o seu ponto fraco. Meus bem, muito obrigada. Agradeço imensamente por você ter ficado comigo até aqui. E continue me seguindo, porque mais conteúdos como esse nós vamos partilhar aqui para você ser uma mãe sem medo e insegurança, sabendo cuidar do seu bebezinho, a que lhe compete cuidar, certo? Não vamos falar aqui que você vai ser médica do seu bebê, que você vai ser enfermeira do seu bebê. Você vai ser a mãe que cuida, a mãe que ama, a mãe que compreende, a mãe que acolhe, a mãe que sabe resolver alguns conflitos. Essa vai ser a mãe. Você vai ser essa mãe, a mãe sábia. Então é para isso que nós estamos aqui. Continue me seguindo, que com certeza mais conteúdos como esse você vai ter. E eu quero que você coloque aí nos comentários esse vídeo, se esse vídeo realmente fez alguma diferença para você, ou até mesmo se você quer saber de algum outro assunto que está dentro deste conteúdo, para a gente destrinchar mais, para podermos falar mais sobre os assuntos que levam a mãe a ter medo e insegurança. Gratidão, lembre de deixar o seu like se você gostou deste vídeo. Um grande abraço!